Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição aqui do nosso Meu Nome é Correria e temos uma convidada mais do que especial. Ela é mãe, ela é ativista por uma alimentação mais saudável, ela é ativista contra essa enxurrada de produtos tóxicos que estão sendo jogados nos nossos alimentos. Ela é chefe de cozinha, ela é pesquisadora gastronômica, é apresentadora e jurada de TV. Ela é Bel Coelho, mas pode chamá-la de Correria. Bel! Tudo bem? Muito bom estar aqui. Prazer, nossa, aqui um aperto de mão forte, assim, de quem trabalha na cozinha, de que sabe, põe os dedinhos pra dentro, assim, não é? Isso. Pra não cortar a ponta do dedo, pra você fazer a prep lá da cebola, da berinjela, tudo. Eu já trabalhei num restaurante. Eu tô vendo, tem até um vocabulário. Tem um vocabulário. Mas a gente vai usar a cozinha e a alimentação para falar de organização, para falar de tempo, para falar dos desafios, para falar como é que a gente cresce e o que que acontece quando a gente cresce. Enfim, vamos falar de todas essas coisas, mas a gente precisa começar por algum lugar. Vamos começar pelo lugar que todos nós conhecemos, que é o lugar do alimento, da cozinha. Como é que... Bom, é difícil, assim, porque normalmente eu falo, como é que a música entrou na sua vida? Como é que a televisão entrou, como é que a comida entrou na sua vida desde sempre, Desde né? sempre. Mas a gente sabe, assim, pelas pesquisas que a gente fez, que você teve uma influência muito grande de gerações anteriores da sua Sim, família, de sua avó, sim, tia-avó. sim. Conta um pouco pra isso, a Eu gente. tive- Conta um pouco pra gente isso. Eu tive o privilégio de nascer numa família que gostava de comer, que gosta de comer. E, enfim, do lado da minha mãe, uma família de diplomatas e político. Então, meu bisavô foi Oswaldo Aranha, que foi um grande diplomata e foi ministro também do Getúlio. E hoje em dia é mais conhecido por causa de um filé. Pois o que uma ironia. Essa não é uma pergunta, acabou de destruir Acabei minha de dar um pauta. spoiler. Porque eu ia falar do meu pai, que gostava muito desse filé, Oswaldo Aranha e tal, ia trazer essa coisa, mas fala. Comecei, desculpa. Imagina, desculpa. Mas conta essa história que é incrível também. Bom, Não, vamos lá, e ele... então, tem esse lado da minha família, depois diplomata, depois a gente vai pra isso. eu me aprofundo na questão do filé mesmo, Oswaldo Aranha, propriamente dito. E do lado do meu pai, família de imigrantes portugueses, meus avós portugueses, que gostava muito de comer, não era tão abastado e não tinha toda essa pompa de receber com muita hospitalidade, enfim, louças lindas e talheres lindos e tal, embaixadas. Eu tive essa oportunidade. Você teve a vivência dessa gastronomia tios, diplomática, nossa, entendi, porque as coisas são feitas em torno da mesa mesmo, né? Sim, e que a hospitalidade é muito importante. Sim. Às vezes mais do que o conteúdo da comida, né? E já ao lado do meu pai, de imigrantes, que, né, pratos, comida comfort mesmo, de comida portuguesa caseira. Sim, arroz de polvo, arroz de bacalhau. Isso, a sorda, eu me lembro muito da sorda de bacalhau, meu pai adorava. E meu avô, eu não o conheci, mas ele teve um restaurante em Santos, ele migrou para Santos, ele era carpinteiro Na Itália? em Lausanne, não, em Portugal. Em Portugal. E aí, quando ele chegou, ele abriu um restaurante que chamava Valentim. Uau! Eu não conheci, eu queria muito ter acesso a esse cardápio, nunca consegui, mas meu pai tinha um pouco de bode do restaurante, porque meu avô não ficava em casa, né? Sim. E é um pouco isso, né? E eu vivo um pouco isso com as crianças, assim, de sair à noite, a gente tem muito evento à noite, e as pessoas gostam de comer, beber à noite, né? Claro. Ou no fim de semana. Almoço da semana é mais executivo mesmo, né? Sim. Então, as pessoas gostam de se divertir num horário que a gente tem que trabalhar. Pô, quando você for escolher sua profissão, se você... Não se esqueça disso. Não se esqueça. Se você quiser cozinhar, faça uma cozinha matutina, uns café da manhã. Tem os chefs que acabam indo por esse lado. Mas eu tive essa oportunidade, então eu comia-se muito bem na minha casa. De tudo, de fígado, a moela, a ostra, enfim. A gente tinha um repertório muito vasto. E a gente saía para comer também. Meus pais levavam a gente para comer desde pequenos em restaurantes, e por mais que a gente zoasse o restaurante, não sempre, mas levavam. Então, eu lembro que não tinha um monte de restaurante japonês como tem hoje em dia, era só na Liberdade, né? Só aqui. E aí, eles traziam e a gente comia peixe cru, enfim, não era pop como é hoje, né? Não, Isso eu lembro faz... disso, com certeza. Enfim, 40 Eu lembro do primeiro anos. restaurante japonês no Rio de Janeiro.
Eu Sim. lembro, não era nem um restaurante, era um trailer que ficava perto da Vista Chinesa, era um lugar incrível, assim, Olha. maravilhoso. Nossa, eu não sabia disso. Que É, massa. e a gente ia lá e comia e falava, nossa, ouvindo os barulhos das ondas, sabe? Sim. E é o que você falou, assim, as pessoas ainda estranhavam, nossa, você vai comer comida crua, né? Tudo. É. Então eu tive essa oportunidade mesmo de ter acesso à comida boa e à comida também gastronômica, profissional, desde muito cedo. E aí, quando eu tive que escolher uma eu gostava de outras coisas. Hoje eu diria até que eu teria tentado prestar outras faculdades e tal. Gosto de cinema, gosto de arquitetura, enfim. Mas eu fiquei entre psicologia e gastronomia. Aí meu pai falou, tudo bem, vamos achar uma faculdade de gastronomia, mas aqui no Brasil ainda não tem nenhuma muito boa, vamos pesquisar. Mas eu queria que você prestasse uma mais tradicional, que aí eu prestei psicologia, entrei na PUC, mas não cursei. Certo. E Curioso isso, né? Porque você pensar, psicologia é uma ciência que tem 100 anos, né? sim, É tipo, né? A gastronomia, né? exato, desde que o mundo Porra, é né? mundo. E se você falar, não, vamos fazer uma profissão mais Mas- tradicional, curioso. Porque não é tida como uma profissão. Sim. Quer dizer, não era, né? Hoje em dia. E isso levaria até a gente para uma outra conversa aqui da pauta, que é justamente isso. Fala, pô, a cozinha em casa é dominada, entre aspas, né, Sim. pela mulherada, pelas Sim, mulheres. sim. E isso não é valorizado. E quando a cozinha é valorizada, o que você vê são os homens que Quando estão lá. envolve dinheiro. Quando, né? quando envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro. Quando envolve poder, de alguma forma. Você consegue trocar o seu ofício por dinheiro, pela moeda corrente, né? Que você consegue as coisas e tal. E a mulher fica presa em casa, né? Total. Obviamente também tem a questão de ser um trabalho muito pesado, mas nada que impede mulheres de fazer, enfim. É o que a gente está vendo aqui, é que, né, você Exato. é um reflexo disso, com certeza. E aí começou em casa mesmo. E quem cozinhava em casa? Então, assim, era sua mãe, sua avó, sua tia? Quais eram as receitas? Quem produzia, quem executava? Eu tinha uma avó, quer dizer, ela era madrasta do meu pai, porque minha avó também morreu, não a conheci, portuguesa, mas aí meu avô casou com uma outra portuguesa e ela cozinhava bastante os pratos portugueses. Meu pai, às vezes, também ia para a cozinha e minha mãe também. Então, eu tive esse contato. Na casa da minha avó materna, ela não cozinhava, mas sempre tinha toda essa pompa de receber, e ela sabia as receitas, ela né, mandava fazer, mas ela não... Era uma família aristocrática carioca, quer dizer, gaúcha carioca, e, enfim, Centros de aquela poder, bagunça. né? Getúlio Vargas, sul, né? Total. Rio de Janeiro, Minas Gerais. E minha avó era, tipo, por sua vez, era filha de imigrantes italianos. Então, eu sou uma brasileira, né? Sim. Enfim, típica de elite e Sim. com privilégios. E aí você fez as duas faculdades, psicologia e fez gastronomia também. Não fiz psicologia, eu só entrei e não fiz. E eu resolvi, falei, pai, eu realmente quero ir para fora fazer uma faculdade de gastronomia. Aí eu fui para Nova York, uma escola que chama CIA, Culinary Institute of America, não é o CIA, né? Centro de Inteligência. Nossa, a Bel trabalhando no FBI. E aí de lá, fiz alguns estágios lá e tal, voltei para o Brasil, trabalhei com... e antes de ir, eu trabalhei com Laurent, que é um chefe francês muito importante para a história gastronômica do Brasil. Trabalhei no Fasano, trabalhei com Alex Atala na minha volta. Depois ainda fui um pouco para a Europa, fui para Espanha, Inglaterra e Portugal, e aí voltei de vez. E aí comecei mais uma história da minha cozinha, né? E óbvio que eu sempre tive uma relação com a brasilidade, eu tinha uma curiosidade de conhecer mais, porque é difícil conhecer o Brasil. É gigantesco, né? É gigantesco e a gente não valoriza, né? Sim. Valoriza o que vem de fora, na gastronomia não é diferente. E o nosso gosto também é colonizado. Vem sendo colonizado há muito tempo, com ondas, né? Enfim, e aí a gente acaba desconhecendo as nossas origens, os produtos nativos. E aí a minha pesquisa começou a ser muito nesse sentido.
Da pesquisa. Eu fiz meio, mas depois eu pensei, falei, não entendi. O que é um gosto colonizar a nossa cozinha? Explica para mim. Primeiro as receitas, né? Que vem de fora. Que vem de fora, Tá. portuguesas e tal. E a gente fez de tudo para produzir frutas e verduras que vêm de fora e não as nossas. A gente tem frutas maravilhosas, mas quantas dessas frutas nativas você consome por semana? Sei lá, que sejam as mais conhecidas, jabuticaba, pitanga, mas aí tem cambuci, uvaia, grumichama, cabeludinha, cereja do Rio Grande, Nossa, vamos fazer um corte só de açaí, frutas. Faz bacuri. frutas brasileiras. Fala aí. Bacuri é fruta? É fruta, parece peixe, mas é fruta. Lembra, né? É. Cupuaçu, murici, cagaita, araticum. Gente, eu posso. E as castanhas, baru, sapucaia, a castanha do Pará, a castanha de caju, todas nativas, maravilhosas. Pouquíssimo conhecidas, né? Muito pouco conhecidas. E era, o Krenak fala isso, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram doentes e exaustos e morrendo, pessoas morrendo, e os indígenas da costa acolheram de alguma forma, seres humanos, né? Então, vamos acolher e tal. E tinha um grande pomar. Não era só floresta nativa, eles também cultivavam essas nativas e tal. Domesticavam essas plantas também. Sim, sem dúvida. Existia o conhecimento agrícola também, não é só o coletor e caçador, né? Eles também tinham... De como cultivar. E aí a minha defesa é de que a gente consuma mais essas frutas, porque também, de alguma forma, faz com que a gente contribua para a manutenção natural das florestas. Claro. Porque é o habitat natural. Fazer agrofloresta com árvore nativa é mais fácil do que com árvore de fora. Sim, também vai bem. Não estou dizendo que a gente não possa ter banana, não possa ter laranja, porque banana não é brasileira, apesar de... Ah, é? É. Uau, vamos contar. Tem muita história pra te contar. Vários cortes. A banana não é brasileira. Você vai falar... Como assim? Como assim? Não conta isso, né? Mas tem muita coisa nativa, assim, que a gente não sabe, que é conhecida, o abacaxi, o amendoim, gergelim também. O abacaxi, ele é... Ele é brasileiro também. É nativo, América das do Américas, Sul. aqui, América do Sul. Ótimo, foi muito bom a gente chegar no abacaxi, porque a gente sabe que a gente é um programa que a gente fala sobre organização, sobre tempo, sobre empreender, sobre como fazer e pendurar esses chapéus todos. E a gente estava falando antes que, por exemplo, a minha vida virou um descascador de abacaxi. É o que eu faço isso. Todo dia tem um abacaxi novo para eu descascar, a cada segundo. Você também, como empreendedora, como ativista, como gestora de cozinha, com tudo isso... Você também virou uma descascadora de abacaxis ou você virou também? Eu virei. Caraca! Como sair dessa, né? Como sair dessa? Eu não sei, eu acho que eu virei nessa também. E é isso, assim. Eu acho que é isso. Porque olha só, porque você a gente gostava de cozinhar. A gente é Quer dizer, você gosta captador. de cozinhar. A gente é captador, né, dos nossos recursos e projetos. Sim, deixa eu tentar explicar, porque eu acho que eu dei um pulo aqui mental e talvez as pessoas não estejam entendendo. O que eu estou tentando falar com a Bel aqui é sobre essa vocação que eventualmente você acha que ela achou com relação à cozinha, com relação ao alimento, né? E aí você vai crescendo, aí, pô, você gosta de cozinhar, gosta de fazer cardápios, e você vai construindo as coisas. Chega uma hora que você vai, mas precisa abrir um restaurante. Mas o restaurante não consegue viver só das mesas que serve. Aí você vai fazer um evento. E você vai virando uma coisa, você deixa a cozinha e você vira uma outra coisa. É disso que a gente está falando, você vira um gestor da sua carreira. Sim. E você deixa de fazer aquilo que você mais gostava, né? Você se afasta do seu ofício, né? Se afasta um pouco do seu ofício, apesar de você estar enfurnado ali dentro da indústria, né? Sim, sem dúvida. E como é que você lida com isso? É um desafio que você está ainda... eu work in progress. Eu como gestora, eu aprendo diariamente, assim, sabe? Tudo bem que quando você estuda para ser chefe, você, né, para ser cozinheiro profissional e eventualmente chefe, porque chefe é mais um cargo do que uma profissão, você também tem que ter noções de gestão, né? Mas muita coisa você vai aprendendo, enfim, mas não é fácil. A maternidade foi muito difícil de conciliar, assim, sabe? Os tempos, o tempo de presença. Tá com eles, não tá no celular, é uma dificuldade muito grande, porque aí você sente culpa. Eu não sei se... A mulher, eu acho que tem uma culpa maior, posso estar errada, mas aí você sente culpa que você não tá no restaurante, então você tem que estar presente no WhatsApp. Aí você sente culpa de não estar sentada no chão brincando com seu filho.
Aí você sente culpa de dos amigos estarem te cobrando de você não estar presente. É uma loucura. E aí eu vou compartimentando mesmo. Às vezes eu falo, olha, essa semana vou ser menos ativista. Não vou em todos os eventos, né, por uma alimentação saudável, ou eventos políticos, ou enfim, a gente tem se envolvido muito por uma necessidade, né, do Brasil. E aí eu vou escolhendo e não cabem todas as caixinhas. Não cabe, né? Não. Será que a solução é a gente lidar Alternância, né? com essa frustração? Que você, assim, fazendo tantas coisas, não tem como cobrir tudo. Então, você vai ter que lidar com sua incapacidade de estar em todos os lugares, com sua incapacidade de satisfazer todas as demandas naquele momento. Dizer não, né? Dizer não. Aprender a dizer não enfim... mostrar a vulnerabilidade também, porque às vezes acontece mesmo da gente não conseguir dar conta, né? Sim. Não dar conta mesmo. Estamos todos deprimidos e ansiosos, né? Nossa, machucados, né? Eu acho também que tá faltando uma dose de energia extra, que é essa conexão coletiva que uma nação pode proporcionar, que a gente tá despedaçado, né? A gente tá em pedaço, não tem uma... e eu não tô falando nem de polarização, não é nem essa questão. Eu tô falando da gente não ter um gestor, né? Gestores, de a gente não ter um direcionamento. Ou se tem um direcionamento, a gente sabe que é o caminho pro abismo, né? Então, eu acho que essa sensação é muito deprimente e suga muita energia, né? E a gente fica num looping também de ficar vendo essas notícias muito... Não tô falando pra gente se alienar, eu não me alieno de jeito nenhum, mas às vezes eu falo, cara, eu vou parar de ver essa figura aqui que tá sugando a minha libido. Pô, sugando a minha energia, né? Minha pulsão de vida, assim. Afinal de contas, ele é muito potente sexualmente. O cara é embroxado. Ele tem que sugar essa força de algum lugar. Tem que... desviar dinheiro público para Viagra e próteses penianas. Assim, com tanto Viagra, você não brocha mesmo, não tem como. O cara fica o tempo inteiro vermelho, as orelhas queimando. É muito difícil. Bel, nossa, vamos... É uma esquizofrenia, né? Porque você não sabe para onde olha, não sabe o que... Esquizofrenia nem é a palavra certa, mas enfim, é um caos. A sensação de estar vivendo uma distopia, mas não é uma distopia, porque se a gente está vivendo, não é distópico, né? É verdade. Porque utopia e distopia não se realizam, né? De certa forma, né? É uma loucura. Voltando à alimentação, o que você tomou de café hoje? Gente, que vergonha. Pô, corri, tomei um cafezinho. Eu tinha médico hoje de manhã. Que isso? Pô, cara, a gente tá gravando super cedo. Ela já foi no médico. Eu fui no médico. E a gente pegou ela no restaurante, né? Não foi no médico. Foi no médico? Foi no médico. Aí eu comi na rua. Comi um pão na chapa e um café com leite. Mas normalmente, vou falar que eu tomo normalmente, que é melhor, né? Mas normalmente frutas e algum pão, uma boa manteiga e um excelente café, assim. Eu tenho um lance com café bem exigente. Forte. Você moe o café na hora e faz um expresso, você coa, qual é o café? Eu faço coado, mas é um método que chama Clever, que é um coador em que você deixa um pouco infusionado, porque ele não passa direto, você tem que apertar para ele. Então, você tem lá o filtro, né, o filtro mesmo, o coador, o filtro de papel, aí você joga água, tampa, e ele não atravessa. Ele só desce porque tem uma ferramenta que você aperta e aí ele... Entendi. Ele passa... Quer dizer, ele conjuga o coar com a pressão. Sim. Uma pressão leve, assim, para passar. Mas o infusionamento por alguns segundos, 40 segundos, então dá uma leve concentrada. É o meu método preferido. Como é que chama? Clever. Clever, de esperto. Clever, De esperto. Entendi, eu também adoro Espertão. café. Aí eu gosto de ficar fazendo aquelas provas, assim, porque você consegue, realmente, você vai desenvolvendo, né? Se eu não tenho vamos dizer, uma tabela de comparação, eu não consigo, né? Mas quando perceber você as diferenças. faz... Quando você faz vários, aí você... Não, e assim, uma ótima maneira de você perceber quando você está tomando um café de qualidade ou um café industrial muito de má qualidade, muito torrado, excessivamente torrado e tal, é tomar o café frio. Quando você toma um café industrializado,
frio, e um café de qualidade, alta qualidade, torra razoavelmente recente, uma boa torra para aquela finalidade e tudo mais, é outra coisa. Você consegue tomar ele frio. O industrializado você não consegue, é intragável, né? E por isso que as pessoas usam tanto açúcar no café também. Faz Porque sentido. tomam um café muito queimado. E queima-se muito café, torra-se muito café para Pra tirar o sabor ruim, né? para camuflar defeito. Então, mofo, galhos. Que horror. Pois é. Café com cogumelos, Entre- nossa, eu nunca- café com shimeji, eu nunca tinha tomado. É horrível, né? É ruim, É. é ruim. E é difícil também tirar o café, né? Assim, tirar no ponto, assim, porque ele fica under extracted, né? Ou over extracted. Se tirar, ele meio vai pingando como se fosse um mel, né? Quando ele A tá no ponto crema certo. também, enfim, eu não sou barista, não, nem me atrevo. Tenho barista maravilhosa e tal. Eu realmente prezo por café e o Cuia, um dos pilares é o café, né? Então, e a gente traz de vários produtores do Brasil. Mas Cuia é o seu principalmente restaurante Minas. agora, é o seu projeto de restaurante, né? Eu pretendo reabrir o que eu tinha antes da pandemia, que é o clandestino. Ah, eu fui, foi muito legal. Com que comida, com vários cursos, assim, foi incrível. Sim. E a ideia lá era fazer menus inspirados na minha pesquisa mais profunda de cultura alimentar brasileira. Então, óbvio que o Cuia tem um pouco disso, porque tem os produtos e tal, mas eu digo de contar uma história, sei lá, um menu todo inspirado nos biomas brasileiros, um menu inspirado nos arquétipos dos orixás, né, da comida de santo. Não da comida de santo, jamais, nunca, nem perto de fazer uma comida de santo, mas eu tô dizendo de usar isso como inspiração Sim. e trazer luz ao fato de que a gente não dava valor a isso há 10 anos atrás. Enfim, era inacreditável, né? Porque a gente tem 56% pelo menos de afrodescendentes, mais, né? Porque afrodescendentes a gente tem muito mais, e a gente não aprende mitologia dos orixás na escola. Não, pelo contrário, Aprende né? mitologia grega. Sim. Não que não seja importante, não tô aqui nem para julgar isso, mas assim, a gente precisa conhecer a nossa história real. Sim. Não eurocentrada a partir do que os portugueses e os europeus contam. A gente precisa ler outros autores. Isso precisa acontecer na escola. Acho que tem acontecido em algumas escolas, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Muito. Eu fiquei chocada quando eu entrei em contato com essa cultura, assim. Porque o candomblé, ele é uma religião, mas ele é uma cultura. Sim. Que influenciou a música, que influenciou a dança do Brasil, que influenciou a culinária, que enfim, deu modos de vida para mulheres negras conseguirem sobreviver, né? Sim. Depois de serem alforriadas e comprar a liberdade de outras mulheres negras. Enfim. E viveu e sobreviver e suportar o inferno, né? Suportar o que inferno, viveram exato. aqui há mais de 300 anos. É uma loucura. Olha só que interessante. A gente está falando da sua história, assim, da sua paixão pelo alimento e tudo, não sei o quê. E você vai trazendo duas questões importantíssimas hoje no Brasil. A intolerância religiosa, Sim. quando você dá destaque assim, a um menu inspirado nos orixás, né? A gente sabe que as regiões afro-brasileiras, de matriz africana, enfim, estão sofrendo Sofrem muito. uma intolerância muito grande. Você sabe que os pais de santo ou mães de santo não podem nem deixar pendurado nas comunidades, Sim. quando lavam as roupas, porque são alvos são atacados, são discriminados, enfim, são muitas vezes ameaçados, é uma coisa muito... E a outra coisa que você falou é dos biomas. Então, você fez duas pesquisas cabulosas, né? Assim, Sim, vamos dizer assim, sim. tocando em pontos que são importantíssimos e, ao mesmo tempo, que são pontos de bastante conflito. Os biomas brasileiros, a preservação disso e a parte religiosa. Conta pra gente esse seu lado de pesquisadora, porque você fez um programa, você que é das viagens, eu não lembro dos nomes Receitas todos. de viagem. Receitas das viagens, que foi onde você teve a oportunidade de viajar a todos esses lugares e Sim, fazer essa pesquisa. sim. Conta pra gente essa experiência. Ela foi um divisor de águas. As gravações foi em 2013. Eu já tinha muito interesse por ingredientes nativos e cultura alimentar brasileira, mas viajar o Brasil inteiro, né? Você poder ficar 5 dias numa comunidade indígena Yanomami, em Roraima,
faz muita diferença do que só você ler sobre o assunto ou comprar o cogumelo Yanomami. Então, e eu tive disso, sei lá, desde dessa experiência até com uma experiência com uma sertaneja cozinhando, fazendo um doce de cabeça de frade, coroa de frade, que é um cacto, enfim. Foi muito maravilhoso e divisor de águas, porque eu acho que influenciou a forma de eu cozinhar, de eu apresentar o alimento, as louças. Então, foi, assim, maravilhoso. Eu sempre quis fazer essa viagem, mas não tinha tempo, dinheiro, né? Mas aí, quando você consegue um trabalho que Perfeito. propicia isso, aí você fala, gente, é o melhor dos mundos, assim. E aí você percebe que o Brasil é riquíssimo, interessantíssimo e está sendo esquecido do ponto de vista culinário, né? Do ponto de vista da cultura alimentar, a gente está perdendo muito espaço para a alimentação industrializada. A indústria é muito eficiente em proporcionar praticidade para as pessoas em casa. Eu entendo, porque a gente chega cansado, tem filho, imagina, ir para uma mulher, por exemplo, que mora na periferia e fica 4 horas, 5 horas num ônibus. Nossa. Você vai dizer para ela e falar, não, você não vai fazer uma lasanha de caixinha. Você não tem esse direito. Ou você vai falar agora, você não vai comer carne. Ou, entendeu? É muito arrogante da nossa parte dizer o que tem que ser ou não feito. Mas meu trabalho tem sido muito na intenção de resgate mesmo. E de mostrar e contar, gente, tem isso aqui. E isso é maravilhoso. E a gente precisa se apropriar disso e fazer da melhor forma, a forma mais sustentável, que beneficia a todos, desde o produtor. Até a gente também, eu acho que, de alguma forma, contribui para o resgate de autoestima. Às vezes a pessoa tem aquela receita, sei lá, do caule do jaracatiá, que é uma fruta nativa também da Mata Atlântica. Jaracatiá? Jaracatiá, é um mamãozinho da Mata Atlântica, que quase entrou em extinção ambiental. E, na verdade, quase entrou em extinção cultural, porque se entra em cultural, entra em ambiental e vice-versa, né? Então, as pessoas... E pegava-se o caule dessa árvore, sem derrubar ela, e fazia-se um doce. Além do próprio mamão, também dava para fazer um doce do próprio caule, que é delicioso. Lembra uma cocadinha, e também muito nutritivo. E a gente vai perdendo esses saberes, né? Esse repertório. Então, quando você fala, nossa, isso aqui é interessante, é maravilhoso, existe até um resgate de autoestima, assim. Com certeza. Daquele, né, povo, daquela cultura, Sim, daquela comunidade. Narrativa. No começo você falou que, quando você pensou em fazer gastronomia, o seu pai até falou, poxa, vamos procurar uma escola boa. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Mudou esse panorama de lá para cá? Mudou. A gente tem boas faculdades, tem Senac, Anhembi Morumbi, tem algumas outras que são bacanas também. Porque naquele momento vocês acharam que seria melhor você ir para fora para viver essa experiência internacional. Sim. E qual é a diferença? Da cozinha, assim, não vou nem falar da parte de ingredientes e tudo, né? Mas assim, do ponto de vista operacional, assim, né? A gastronomia está mais desenvolvida lá fora do que aqui, os protocolos segurança alimentar, eles são mais rigorosos e, bom, os americanos, eles têm método para tudo, né? Eles são organizados. Não é à toa também que chegaram onde chegaram e tal. Eles não têm muito jogo de cintura quando existe imprevisto, mas eles são planejados e tal. Foi interessante ter feito escola lá. Eu fiz em Nova York, no fim, e não na Europa. A Europa tem uma tradição culinária, principalmente a França, muito maior que os Estados Unidos. Mas essa escola tem um foco em administração e marketing também. Então, você sai de lá preparado para ter um negócio, em princípio, em tese, né? Entendi. E não só sabendo cozinhar. Por isso que eu acabei escolhendo essa faculdade também, né? Entendi. E mudou a sua cabeça, assim, porque eu vejo a culinária como uma arte, né? Uma arte, assim. Sim. Você está criando coisas ali e tal, criando alimentos, são coisas que vão virar. É muito louco você imaginar que você vai estar fazendo um troço lá que a pessoa vai botar para dentro, né? Que vai virar parte do corpo dela, parte da alma, parte do pensamento. Né? É muito doido. É muito doido isso, meu. Que vai restaurar, né? Vai te restaurar de alguma forma. Sim. Que pode deixar você mais ansioso, pode deixar você mais relaxado, pode deixar você leve, pesado, né? Mas tem esse poder.
Tem esse poder, E né? é muito doido pensar assim, né? E o nome restaurante vem da palavra restauração, né? Inclusive é o meio da restauração, que é de restaurar, né? Que eram esses pontos, né, entre as viagens, principalmente na Europa, em que você precisava de um ponto ou de uma viagem para outra, a cavalo e tal, precisava se restaurar. Uau, que incrível, meu. É. Muito interessante. Quer dizer, não falava nem do sono, de dormir, né? É, Não é um lugar que você vai dormir. O restaurar é é é comer. comer novamente, né? É. Que incrível, né? Que coisa bonita. É que a gente também tinha momentos de muito mais jejum, né? As pessoas ficavam, não tinha acesso à comida como a gente tem hoje. Conta mais. Não, era muito mais difícil o acesso, né? Então você ficava muito mais horas sem comer. Fazia uma refeição por dia, uma Sim, coisa. imagina na Idade Média, Eu enfim. adoro fazer A gente jejum. já produzia alimento, óbvio, e já tinha feito Claro. esse turning point da humanidade, né? A gente já estava se desenvolvendo muito, não na Idade Média, mas antes disso. Mas, enfim, foi. A agricultura foi fundamental para a gente chegar até aqui, mas para chegar nesse nível de abundância, foram outros, foi mais no século XX, né? Dos anos 50 para cá, a Revolução Verde, que também trouxe uma alimentação com veneno, com alimentos industrializados, muito baratos, muito refinados, ruins, gordura hidrogenada, e aí mudou a nossa... Tem muita abundância, mas a gente come muita... É muito lixo. Muito, né? Muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Tipo, mal comparando, é uma gasolina batizada, né? É. Tipo, é um negócio que você põe no corpo A gente e tinha problemas, foge. óbvio, de nutrição, de ficar, né, de não ter comida tão disponível, mas hoje a gente tem essa Sim. questão de se alimentar de caloria vazia, que a gente chama. É uma caloria que ela tem caloria, ou seja, ela tem energia, mas ela não tem nutriente. Então, por isso que às vezes você pega uma pessoa subnutrida que está aparentemente fora do peso. Às vezes o Bolsonaro adora falar, mas aquelas pessoas estão todas gordas, não tem ninguém passando fome. Mas a gente está subnutrida. Isso é uma questão muito importante, porque às vezes a pessoa come muito amido, mas não come proteína, mas não tem os outros nutrientes, as vitaminas, então não está equilibrado, não está bom. Pode ter uma doença. E aí, hoje em dia, né, o que mais mata são doenças cardiovasculares, diabetes, tudo relacionado à alimentação. E tem uma coisa muito curiosa, assim, do ponto de vista neurológico, né? Que quando o corpo percebe que você tem dificuldade de se alimentar ou que você tem dificuldade de acesso ao alimento, ele vai guardando coisas, o máximo possível, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas comem pouco, mas continuam Sim. overweight, né? Sem sobrepeso, porque é o corpo que está guardando tudo que ele consegue, Sim. acumulando lá, porque ele sabe que ele vai passar por um momento de mais estresse, de estresse alimentar. E é muito louco a gente pensar, que você falou, né, de todas as revoluções que a gente passou do ponto de vista de produção alimentar, e saber que o Brasil está com 30 milhões de pessoas passando fome, 60 milhões com insegurança alimentar, sem saber o que vão comer Sim. na próxima refeição, né? Você trabalhando com gastronomia, como é que você se sente vendo o Brasil nessa situação? Péssima. Péssima. Eu acho inacreditável. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente ainda tem... A gente é muito ainda sensível sair de um cenário mais confortável em que a gente não tem fome e miséria para um cenário de fome e miséria. Bastou 4 anos. Bastaram-se, né, 4 anos e isso aconteceu com muita facilidade, né? Tudo bem, a gente está falando de uma gestão genocida, mas é muito sensível. É muito sensível, não pode ser tão sensível. E tem a ver com a desigualdade social, e tem a ver com essas produções, com o sistema alimentar precisa mudar. A distribuição de terra precisa acontecer. A democratização da produção agrícola precisa acontecer. O direito à terra, produzir alimento. E quem de fato coloca alimento na mesa, alimento saudável, bom, de verdade, é a agricultura familiar. Sim, mais de 50% né, da alimentação que chega nas nossas mesas chega através da O agronegócio agricultura tem familiar. também os grãos, né? Muito o milho, a soja, exporta muito para a ração, mas também vai para os supermercados, claro que vai.
Agora, eles gostam muito de falar sobre isso, que eles é que alimentam o mundo, mas a que preço? Por que a gente não... Se vocês alimentam o mundo, por que a gente tem 30 milhões, 33 milhões nessa condição no faixa, Brasil, nessa sim. condição? É inacreditável. Então, se vocês alimentam, doem. Como tem feito o Movimento Sem Terra. É isso, assim, o Movimento Sem Terra... Quer dizer, olha o que eles fizeram nos últimos 30 anos. As revoluções que fizeram, né? Com alguns assentamentos e ocupando algumas terras. Olha o nível de produção. E produção, muitas vezes, agroecológica e orgânica. Não é toda ela, mas, assim, é o maior produtor de arroz agroecológico orgânico da América Latina. Podem dizer o que quiserem, podem falar que não, mas assim, é fato. É mais de uma pesquisa, mais de um indicador que comprova isso. Então, e aí, assim, quem se preocupa de fato com o alimento na mesa do brasileiro? Quem está realmente preocupado se as pessoas estão comendo ou não? É um projeto político. Mesmo que seja só por displicência, não importa, é um projeto político. Que é um absurdo, né? Displicência de alimentação, displicência de saúde. Teve dinheiro para tudo, né? Nesse último governo, não teve dinheiro para distribuir alimento? E essa percepção que o agronegócio alimenta o mundo, eu também acho que, na verdade, alimenta galinha, né? Alimenta frango e alimenta boi. É isso que os caras alimentam. Porque esses grãos que são exportados são para isso. As pessoas não comem isso. Sim, é muito pouco que a gente come no fim. E a percepção que eu tenho com relação à proteína, você falou, é que existe uma percepção exagerada sobre o papel que a proteína animal tem nas nossas dietas. Né? Eu sou ovo-lacto-vegetariano desde 1990. Desculpa, eu faço exames e não tem problema de ferro, não tem problema de porra nenhuma. Não vem falar para mim esse negócio, que isso não é verdade. É só uma questão de você... E também a carne, o que eu acredito é que assim, a gente não vai conseguir que todo mundo vire vegetariano. E também, eu não gosto dessa coisa impositiva e tal. Agora, a gente precisa comer com mais racionalidade mesmo. Porque é uma questão ambiental. É uma questão da nossa conservação, não tem terra para todo mundo. Não tem. E não tem terra para todos os bois. É isso, assim. Quanto tempo leva para você ter uma safra de milho e soja? Beleza, alguns meses, algumas coisas. Quanto tempo leva para fazer um boi crescer? Quantas safras de soja são necessárias? Quantos litros de água? Quanto gás metano do peido do boi? Requer muito. É muita coisa. Muito recurso. É muito recurso. Então, para você comer um hambúrguer. Que delícia. Tem que diminuir. Não tem jeito. Eu não estou dizendo que a gente não precise... Assim, eu acho que é isso. Eu não gosto de ser fascista também nesse, sabe? Sim. Por exemplo, quando você vai falar para o indígena, você não vai comer proteína animal. Ele é caçador-coletor, assim, pescador. Então, a gente vai acabar com a cultura dele. Não é essa a intenção. É diferente, até porque ele tem uma relação com o ambiente que é diferente, que é sustentável, né? Sim. Mas, assim, é isso. Quem tem condições de produzir de forma mais limpa e sustentável? A agricultura familiar. Eu acho que o agronegócio também tem. Tem, né? Se quiser, tem. E tem já recurso para isso. E poderia dialogar com a agricultura familiar e os pequenos produtores para trocar informação, conhecimento tecnológico, né? Eu acho que os dois poderiam, de alguma forma, contribuir muito um para o outro para que a agricultura familiar produza mais. Enfim, é mais fácil tornar uma pequena propriedade diversa, né, com biodiversidade sustentável do que uma monocultura. Porque a monocultura, né, a falta de biodiversidade faz com que as pragas se espalhem com mais facilidade, né? É isso que acontece numa monocultura de soja. Você olha assim, perder de vista só soja. Aí a praga se alastra, né? Agora, você tem biodiversidade, você tem várias espécies que protegem outras espécies, que, enfim, tem todo o conhecimento agroecológico para isso, né? E isso é, de alguma forma, a salvação, assim. A gente não vai conseguir implodir o agronegócio. Não, e nem é esse o objetivo. Na verdade, é uma mudança de paradigma, é outro tipo de percepção, né? Sim. Eles vão precisar entender, e eu acho que alguma parte do agronegócio está entendendo, quero acreditar, de que vai precisar produzir de forma mais sustentável, inclusive para conseguir vender seu grão. Porque tá tudo ficando cada vez mais rigoroso. E as exigências, né? A gente tinha que estar na vanguarda das políticas ambientais do planeta. Sim.
por ser um dos maiores produtores de alimento, por ser donos da Amazônia, enfim, ninguém é dono de uma Guardiões. floresta. Guardiões. E aí a gente colocou a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, o Brasil, ele tinha que estar nessa vanguarda. Ele tinha essas condições, e a gente tem gente boa o suficiente, inclusive na política, para estar nessa vanguarda. Essa é a minha defesa, assim. Qual é o custo? Porque assim, a gente sabe que empreender é difícil pra caramba. Construir um negócio é difícil, construir uma marca, seguir sua vocação, né? Porque a vida vai puxando você para outros lados e tal. Além desse trabalho de tocar o negócio, construir um cardápio, viajar o Brasil, fazer as pesquisas das frutas maravilhosas, né? Dos biomas, dos orixás e tudo, você ainda assume essas posições que são... que entra em conflito, com choque, com grandes indústrias, com esse agronegócio que a gente está falando que é de exportação pesada e tal, monocultura. Sim. Você se posicionou de uma maneira muito importante para a sociedade brasileira contra aquela liberação, aquela enxurrada de agrotóxicos que foram liberados, que já não são mais usados em diversos países na Europa, que comprovadamente que faz mal. Quer dizer, qual é o custo que isso tem para você? De que maneira isso atrapalha o seu negócio? De que maneira você sofreu ataques por conta disso? Sofreu algum tipo de ameaça, boicote? Conta pra gente. Eu sofro desde que eu comecei a me posicionar mais claramente sobre política e sobre alimentação. De gente mandando um e-mail dizendo que não iria mais no meu restaurante, de gente dizendo que, enfim, xingando, ameaçando. Já falaram, eu sei onde você mora. Esse tipo de coisa. Mesmo? Aí você Nesse vai ver, nível, assim? Nesse nível. Por e-mail, por zap? Por Instagram. Por Instagram? Por Instagram. Uma loucura, assim. E aí as coisas que falam, que dizem... E eu já recebi, por exemplo, bolsonaristas no restaurante, no Cuia, pedindo para eu tirar, eu tenho uma placa de fora genocida. E eu quase tirei, assim, pela integridade física dos meus colaboradores e tal, mas, assim, ao mesmo tempo, assim, por que a gente não pode se posicionar? Se ele, de fato, foi responsável por 300 mil mortes durante a pandemia, negando vacina, tardando a vacina chegar aqui, por que não, né? A gente tem esse direito. Mas, sim, eu sofro. Mas eu tô tentando, Cazé, nos últimos meses, dialogar com as pessoas ou que votam nele, ou que são do agronegócio. Por acaso, eu fui dar uma aula sobre alimentação consciente num spa e tinha o vice-presidente da Bayer e um ruralista bolsonarista. Uau! Os caras estavam lá participando do workshop do Abel Coelho. E aí, como é que foi esse encontro? Cara, e eu achei que foi bom, assim, porque eu resolvi dialogar. Eu resolvi conversar. E tentar entender, assim... Seu curso era sobre alimentação saudável. Sobre alimentação consciente. Alimentação que, na verdade, consciente. também era um spa. Então, as pessoas não estavam lá necessariamente para ir fazer o curso. Sim. Então, tinha caminhadas de manhã e a gente conversava. Claro, assim. o cara vende todos os venenos possíveis no mercado, né, do agronegócio e fica, depois ele vai pro spa, cara, pra ficar melhor. Agora eu preciso de uma comida saudável. Olha, você não compra da minha... O cara vai olhar lá o cardápio e fala, você não compra da minha empresa não, né? Ah, beleza, então... Fico tranquilo. Mas o mais louco é que são pessoas gentilíssimas. Então, assim, a gente tem que estar fazendo alguma coisa errada. Porque ficam os agroecologistas, ambientalistas de um lado, e aí o agrobusiness do outro, e os radicais. Mas tem nuances. Esse discurso não era o meu discurso há 6 meses atrás. Eu só estou dizendo, assim, que... Eu acho que eu cheguei num ponto que eu falei, gente, senão a gente precisa criar metas para esse setor. Total. Você não vai chegar para eles e falar assim, olha, para de usar totalmente. Ou não, né? É isso, depois daqui não vai ter mais nenhuma cabeça de gado. Isso não vai acontecer. Mas meta, já existe o Código Florestal, mas que ele, né? Há quem pense que ele é ruim, há quem pense que ele é... Enfim, na verdade, os dois lados. Ninguém está feliz com o Código Florestal. Poderia mudar, poderia evoluir, sem dúvida. Mas, enfim, se a gente seguir todas as regras e criar metas de diminuição do uso de agrotóxico, eu acho que já é um caminho. Sim, não, e a gente não pode virar o quintal, né, dos produtos agrotóxicos não são mais permitidos em outros lugares. Assim, não dá, pelo amor de Deus, né? E mais incentivo, formação para para a agricultura familiar.
para o pequeno produtor, Uhum. para uma produção mais sustentável. E o direito à terra, assim, sabe? Uhum. Ele nunca a reforma agrária no Brasil nunca aconteceu de fato. Não, nunca aconteceu nada, É. né? Tipo, assim, o A gente Brasil... deu um salto, capitanias hereditárias. Vamos fazer uma revolução para que tudo continue igual. Vamos fazer a independência, vamos fazer a república, vamos fazer não sei o que lá. Tipo, né? Desde que tudo continue igual, a gente segue nessa... E a grilagem e mineração ilegal rolando solta. Então, acaba acontecendo uma não reforma agrária, tipo, totalmente criminosa. De gente que vem e destrói, né? Sim, E aí é isso, assim, aí você fala assim, não, eu não compro, não, o MST é invasor de terra, não sei o quê. Os caras estão produzindo alimento saudável, alimento de verdade, em lugares diversos, assim, não só, né, não só monocultura, e estão distribuindo comida. Aí não tem mais essa, né? Que invasão de terra o quê, né? Pelo amor de Deus. Isso me Não, lembra mas muito Cazé... o Bolsonaro falando, preocupado com um trator. Não, peraí, tipo, os caras invadiram terra protegida, terras indígenas de reserva, eles passaram aquele correntão com os tratores e tal, o IBAMA vai lá, faz a apreensão, coloca fogo para que isso não se repita, e o cara tá preocupado com um trator que foi queimar. Não, mas você não pode ter... Porra, então quer dizer, a pessoa pode invadir uma terra, pode destruir toda a Amazônia, e o cara tá preocupado com um trator, mano. Não, realmente. Não der, né? É tipo, pô, não, peraí, o cara foi lá, entrou, assaltou o banco, roubou, fez refém, bateu nas pessoas e tal. Não pode apreender a arma do cara, não. Peraí, devolve a arma do cara. É bem o cara isso. comprou a arma. Né? Tipo, a gente tá vivendo um absurdo mesmo. Um absurdo. Você falou que você gosta de arquitetura também, né? Sim. Que é uma coisa que você tem. E, por exemplo, o Cuia, hoje em dia, ele tá sediado ali no Copan, No Copan, né? no térreo do Copan, dentro de uma livraria. Qual é a importância de um espaço arquitetônico, assim, histórico, na construção de um cardápio, na construção de um negócio como o teu restaurante Cuia? Não, primeiro lugar, o Copan, eu nem tinha essa noção, mas o Copan é um ponto de fluxo de gente inacreditável, assim. Não só por ser um edifício emblemático, mas é porque tem 5.000 pessoas morando. É, incrível, uma cidade. incrível. O síndico é um... É uma figura. É um uma prefeito. Figura. E tem lá em cima, costuma acontecer uma meditação também, de vez em quando. Tem uns Ai, monges que vão lá em cima no topo. Eu já fiz essa meditação. Que maravilhoso. Maravilhoso. Antes da cidade acordar e tudo, para incrível. tentar ajudar... Ajudar o pessoal. Ajudar o pessoal. Mas, enfim, essa ideia do Niemeyer, né, dos modernistas, mas sobretudo dele, né, ele era um comunista, né, de alguma forma, de colocar num complexo só apartamentos, kitnets e apartamentos com 3, 4 quartos, com um térreo vivo, Isso, para mim, é uma arquitetura que me interessa, assim, sabe? E aí eu tô vivendo na prática isso. É muito legal, assim, você vai... Aí você conversa com a tiazinha da loja de artigos chineses, aí tem pilates, aí tem a manicure, aí tem a livraria, aí tem um outro café, tem uma loja de queijo, uma loja de vinho, aí tem uma videolocadora, quer dizer, Sério? DVD... Ainda? Ainda tem! Maravilhoso. Maravilhoso, assim. Então, isso, de alguma forma... Talvez obviamente que o Niemeyer não estava muito preocupado com acabamento, enfim, ele estava preocupado com a questão humana, né? E eu acho que o Copan, ele é bem sucedido nesse sentido. E eu posso dizer que o Cuia, de todos os meus restaurantes, isso tem a ver, obviamente, com de ser um pouco mais democrático do que os outros e tal. O clandestino, ele era caro mesmo, porque ele era um menu extenso, então não tinha muito jeito dele ser barato. Mas o Cuia eu consigo praticar valores um pouco mais acessíveis. Mas aí você vê no salão a diversidade mesmo. Sim. De acesso, sabe? Às vezes, assim, uma coisa que eu falava, a gente só vai estar num lugar melhor quando eu vir em restaurantes muito caros uma representatividade brasileira, ou seja, 56%, 60% de pessoas negras, né? Porque é o nosso... E brancas, e indígenas a gente não vê, né? Não tem esse acesso. Então, eu posso medir pelo meu termômetro ali do meu microcosmos, assim, né? E o Cuia tem isso. Isso me deixa muito feliz. Dá pra ver que você tem uma preocupação com tudo, que assim, que
Tem um livro da Caroline Taylor chamado Walk the Talk, né? Que é você fazer o que você fala, né? Sim. E você tem essa preocupação na construção, a gente vê na construção da equipe, na diversidade da Sim. equipe, no que você falou das louças também, que passou por uma transformação, Sim. acho, né? Seu restaurante. Sim. Quer dizer, conta um pouco pra gente desse esforço que você faz nesse sentido, né? De realmente colocar em prática aquilo que você acredita. Sim. Em todos os aspectos da produção, né? Não é fácil, assim, não é simples, porque quando a gente se propõe, aí no caso da equipe, eu me propus a ter uma equipe LGBTQIA+, em sua maioria, assim, sabe? E eu, na minha ingenuidade de mulher branca cis, eu achava que todo mundo ia se dar maravilhosamente bem. Os seres humanos... É uma ignorância absoluta, mas assim, cada um tem as suas subjetividades, as suas necessidades, as suas dores. Então aí, pessoas trans, sapatões, gays, pretos, são pautas completamente diferentes. E podem brigar entre si questões, né, que elas trazem, às vezes, as causas para questões profissionais, que são profissionais, de ordem profissional. Ah, não, você foi transfóbico. Ah, não, você foi homofóbico. Ah, você foi... É uma loucura, casar. É uma loucura. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Só que aí eu aprendi muito. Foi, acho que, das coisas que eu mais aprendi nos últimos anos, foi sobre isso. Já tinha me debruçado sobre o antirracismo, sobre branquitude, que é o que a gente tem que estudar. Sim. E sobre enfim, principalmente os aspectos das minhas pesquisas. Mas isso eu ainda não tinha adentrado, eu ainda não tinha me... E eu descobri que é muito mais complexo, mas virou para mim uma questão de honra. Conseguir fazer viver em harmonia a diversidade. Porque conseguir fazer viver em harmonia O igual. o corporativo homem branco, velho, machista, misógino, a gente já sabe que vai bem pro homem branco, velho, né? Vai bem. Já sabe como é que faz, né? Já sabe como faz. Sim. É reprimindo, é oprimindo, enfim. E aí, de forma humana, nossa, é um caminho. Eu não cheguei ainda. É um caminho. Tô longe de chegar, assim. Tá lá todo mundo, mas tá todo mundo reclamando, infeliz, difícil, não sei o quê, não, fulano, não sei o quê. É uma lida diária. Aí eu tenho chamado pessoas para me ajudar. ONGs, a Casa Chama, que apoia pessoas trans. Enfim, eu tenho refugiado também, tem a ADOS também que me ajuda nesse sentido. Enfim, pedir ajuda. Porque eu não sou uma grande corporação que posso ter um psicólogo diário ali, conversando com todo mundo. Eu gostaria, mas é um restaurante pequeno, né? Claro, isso impacta o preço, impacta o cardápio, impacta um monte de coisa Sim. e tal. E a gente tá falando de pessoas muito machucadas mesmo. Sim. Muito rejeitadas pela sociedade. E eu vi. Ninguém me falou. A gente ouve falar, né? Mas eu vi cliente maltratar uma mulher trans, negra, nordestina. Querer insistir em chamar ela pelo pronome masculino, sendo que já tinha sido dito. E eu vi. Eu vi a maldade, assim, sabe? Porque não é só eu esqueci, eu me confundi. Quantos neurônios a pessoa tem? Você não consegue? Você tem um problema cognitivo que você não consegue chamar a pessoa pelo pronome que ela tá pedindo para ser chamada? Não é maldade. Crueldade humana. Eu acho que eu chego à conclusão de que é inveja da liberdade. Inveja da liberdade. De você pôr em prática o que você quer ser, tanto do ponto de vista de gênero como sexualmente. Eu sou o que eu realmente quero ser. E isso causa inveja. Causa. Eu concordo com você. Gostei, muito interessante isso. Causa inveja e as pessoas se sentem ameaçadas também, eu acho. A identidade delas, né? Não, mas espera aí, eu poderia ter escolhido ser diferente. Eu escolhi isso aqui. Por que eu escolhi? Não, mas você está escolhendo... Então, coloca em xeque, a pessoa tem que rever as próprias escolhas, as próprias opções que fez, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas qualquer coisa a gente corta e tudo, mas... Porque foi uma experiência que foi muito forte para mim. Quando eu fiz a transição assim, para ser ovo-lacto vegetariano, foi em 1990 isso. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil,
Eu era um comedor de carne, churrasqueiro e tal, não sei o que, toda a minha família, a mesma coisa. Enfim, frequentava esses lugares que as pessoas... Eu era o único que não... Né, ovo lacto, vegetariano, ainda tem que explicar, ovo lacto, vegetariano. Sim. Esse, eu nem era panfletário, nada. Eu ficava na minha, só eu ia comer a farofa, comia a salada. Sim. Mas sempre, não tinha uma vez que as pessoas nos colavam. Pô, mas você não come por quê? Aí, as piadas, coitado. a zoeira, a sacanagem. Sabe, sei lá, quieto, né? Tipo, e eu falei, mas por que isso desperta tanto incômodo? Eu não sei Era um também. incômodo tão grande, assim, que você falava, meu, que coisa estranha. Eu ficava realmente, era uma coisa que ficava na minha cabeça. Eu acho que é isso, assim. A pauta identitária, ela coloca em xeque as pautas, a identidade tradicional, eu acho. Sim. E aí a pessoa tem que rever sua coisa. Isso é bastante incômodo. Eu falo, não vou rever, eu vou continuar chamando você pelo pronome que eu acho que não sei, é uma loucura. Porque você tá errado, Porque e você tá errado. Deus, aí aí vem vem Deus, a coitado de explicação- Deus, gente. A Deus. explicação do Sandman lá, né? Sei lá, de quem criou o mundo. Tá? Sim. É bastante complicado. E você viu isso ali, você viu o efeito. Quando você vive na pele as coisas, é diferente, né? Não que você tenha vivido na pele. Não Você vivi na pele, mas eu porque vi. você não E aí eu vi sofreu. o efeito Que isso tem na minha pessoa. colaboradora. E assim, e a maldade acontecendo ali, olhos vistos ali, tipo, na minha frente, assim, sabe? Uhum. E só eu poderia, de alguma forma, né, interferir. Com a minha, né, com a minha posição, né, branca também, e cis, tarará. E proprietária do espaço. Ao mesmo tempo, Sim. é difícil. Retirei Você o conseguiu sujeito. interferir de alguma forma? Eu retirei o sujeito. Você retirou o sujeito Sim, do... sim, não, agora você não vai mais consumir aqui. Tipo, deu um escândalo, queria voltar. Que ela não é menina. Eu falei, sério, cara? Eu não tô acreditando. A pessoa ainda quis voltar. Queria voltar pra agredir. Eu não tenho dúvida, assim, era isso, assim, sabe? É. Eu acho que são identidades muito mal resolvidas, né? E ficam realmente assustadas quando vem uma coisa diferente. É um horror. E querem impor sua vontade. Falamos de restaurante, falamos um pouco de maternidade, falamos da sua experiência com a tia-avó, com a vovó e tudo. E a experiência da televisão? Jurada de TV, como é isso pra você? Não, eu não fui exatamente jurada, né? Agora eu entrei fiz o Iron Chef. Iron Chef. Eu fui... Você é a era chefe concorrente, competidora, né? competidora, exatamente. A equipe tem que... Competidora é louco, né? Os competidores têm que vencer você no Iron Chef, Exatamente. né? Vencer um chefe famoso. É isso. Né? E aí tinha os jurados, que era o Lohan, que já foi meu chefe, por Olha! sinal. Teve um dia que foi o Alex, também foi meu chefe. Que interessante. E a Rosa Moraes, que é também do meio gastronômico e tal. Foi muito legal. Foi surpreendente. Eu achava que eu não ia gostar muito, inclusive eu resisti um pouco, falei, não quero, não sei e tal, né? Essas coisas de competição me trazia um pouco de preocupação para ver se de fato ia ser interessante. E foi. Foi muito melhor do que eu imaginava. Em que sentido, assim? Eu me diverti. Não foi tão tenso quanto eu imaginei que pudesse ser. Tá tendo uma repercussão positiva. Então, tá. Sim, Tá isso legal. reverte a construção de Sim, imagem, reverte para super, você, para o nome do super. restaurante e tudo Sim. mais. E vai tudo numa... É aquilo que a gente estava falando, né? Você começa fazendo uma coisa que você gosta e aí, de repente você está na Sim, televisão. sim, sim. Aí daqui a pouco as pessoas estão perguntando tudo para você. Como se você fosse especialista em tudo, né? É bem complexo. E eu acho que traz também uma segurança de você, tipo, é isso, assim, eu não vou conseguir agradar a todos. E eu posso agora já me posicionar com mais tranquilidade nas minhas crenças, nas minhas filosofias. E sinto muito, se você não gostar, né? Tipo, eu sei, se você ainda gosta nesse ponto desse presidente, não precisa vir aqui no restaurante, tá tudo bem. Aqui eu vou me posicionar. Porque comida E é discriminação, né? Isso é crime, né? Vamos falar que o que o seu freguês fez lá, seu Sim, freguês, o cara que entrou lá no claro. restaurante e queria comer, o que Claro. ele fez lá é discriminação, né? Isso está previsto em lei, isso é crime, o cara não pode fazer Sim, isso, né? ele poderia ser preso, inclusive, Poderia se eu ser preso, inclusive. quisesse problematizar mais, Sim, né? se quisesse avançar com essa história. Então a televisão, ela tem esse lado bom, né? Você teve uma experiência positiva lá e as pessoas ganharam de você ou você ganhou deles? Como foi? Eu E não sei acho se que já pode foi contar pro porque ar. já tá no ar, então posso contar. A gente ganhou. Vocês ganharam, tá. Ganhamos.
E foi difícil, assim, foi uma coisa... Foi apertado. É. Foi apertado. Mas é bom ganhar, né? Vamos combinar. Claro, não claro, vamos ser né? hipócritas e dizer não. Sim. Foi legal. E... Foi emocionante, foi interessante, assim. Uhum. É muito louco como esse tipo de jogo, né? Que é um jogo meio de brincadeira, é capaz de trazer emoções tão fortes, né? Sim. Sem dúvida. Foi muito legal. Daqui para frente, assim, como é que você vê? A gente falou um pouco de como você se tornou quem você é, quer dizer, um pouco, falamos uma hora praticamente. A gente reserva um espaço para falar de seus planos futuros, assim, né? Existem novos cardápios, você está pensando em fazer novas pesquisas, como você fez dos biomas e fez dos orixás também. Eu pretendo reabrir o clandestino. Reabrir o clandestino. Vai manter o Cuia, que é um restaurante que Isso. funciona hoje no Copan e tudo mais, e pensando em reabrir o clandestino. E literalmente em cima, se der. Lá mesmo. Estou tentando Que legal. viabilizar esse formato. Entendi. Aí você vai ter um restaurante mais acessível na parte de Isso. baixo e na parte superior É o clandestino. é o clandestino. E aí, de resto, assim, tô querendo agora investir num canal de YouTube de receitas, assim. Bacana. Tentar... ainda não tinha me aventurado nessa plataforma. Sim. Mas acho que não vai dar para abrir mão, assim, né? Porque é isso, né? Sim, tudo hoje em muito dia, sobre vídeo... isso. E acho que continuar, de alguma forma, contribuindo para o debate sobre soberania alimentar e segurança alimentar no âmbito político, social, sociedade civil. Pretendo continuar, assim, nessa... Contribuindo para muitas... Eu, ao invés de ter uma fundação ou eu prefiro contribuir para várias... ONGs e associações, como a gente faz para ADOS, por exemplo, de refugiados, ou a Casa Chama, o Slow Food, ou tantas outras associações importantes, né, que ajudam o Brasil a evoluir. Eu vou continuar nesse trabalho, assim. Eu acho que eu estou razoavelmente feliz, assim, né, depois desses 2 planinhos que eu tenho, tá tudo certo. Show. A gente começou o programa falando um pouco desse momento, que é um momento em que, sei lá, parece que todo mundo trabalha bastante, você tem muitos projetos simultâneos, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e com aquela percepção de que estamos deprimidos e ansiosos, né? Claro que isso tem a ver com questões políticas, questões sociais, mas tem a ver, eu acho, com essa fragmentação de esses milhões de chapéus que a gente vai usando. Antigamente você tendia a ter uma coisa, não, você faz isso, só aquilo. Agora você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente lida com isso? É uma pergunta que eu não consigo responder, que eu fico perguntando para todo mundo também, porque é difícil, sabe? O meio eu acho digital, muito acho difícil. que ele contribuiu muito para essa insanidade, né? Sim. Eu acho que tem... Porque não tem tempo, né? Você ficou sem um tempo E linear. você começa a fazer coisas que você não fazia, editar vídeo, né? É uma loucura, assim. Aí você se vê obrigado a fazer isso para sobreviver no seu ofício. Isso. E isso é uma loucura, É uma assim. loucura, é uma loucura. Porque aí é outra coisa. Eu me Porque não é medico que você pra vai ser- ganhar dinheiro, que ela vai fazer o canal de receita, não significa que o canal de receita vai dar dinheiro, não é isso. Pode ser É mais uma ferramenta de marketing isso. para trazer para o restaurante, né? É isso. Porque a competição é tão grande, a Que quantidade... é capaz né? de ninguém ver, ou sei lá, ou ver pouco, né? Pode não funcionar. As coisas se perdem, né? Você sabe mais do que eu, que TV é uma coisa, rádio é outra, Nossa. podcast é outra, YouTube é outra. Não é, quem funciona na TV não necessariamente vai funcionar no YouTube. Com certeza. E não é o mesmo formato, não é a mesma forma de falar, não é a mesma forma de divulgar, de postar, de não sei o quê. Aí muda o algoritmo, aí já mudou. Tudo que você sabia já está diferente. E números de seguidores também, eu não, assim, tô me questionando muito sobre isso, assim. Às vezes você é tão... Eu vejo pessoas com menos seguidores do que eu, muito eficientes em comunicar e alcançar Com relevância no jogo, sim. Mas é uma questão de... Aí a gente volta à questão de organização, né? De métodos, né? Que você falou, os americanos são muito bons nisso, no desenvolvimento de um método. Você já desenvolveu o seu método, o método Bel Coelho de ser, assim, né? A gente falou, como é que existe uma divisão de tempo ou tudo está misturado? Atenção para os meio filhos, ou misturado. entrada no Instagram, o postar, o Não falar tem com o método. fornecedor? Não tem método, tá. Talvez que se alguém analisar de cima, vai falar, não tem, ela faz isso mais de manhã. Eu não analisei suficientemente. Estou querendo me organizar, estou nessa eterna busca. Mas para lidar com a questão de sanidade mesmo mental, eu
eu me medico também, Uhum. assim. Como 70% da população. Mas eu fui mudando, assim, agora eu tomo cannabis todo dia, quer dizer, canabidiol, Canabidiol. e THC de manhã, mudou muito, Em gotas. em gotas. Azeitinho. Eu me livrei do Rivotril, Que incrível, e assim, Bel. muito maravilhoso, nossa senhora, assim, santa cannabis. Uhum. Não acreditava que ia acontecer, assim, que eu ia deixar de ter insônia, e eu não tô É tendo. maravilhoso. Óbvio que é o sono um pouco diferente, mas assim, eu tô dormindo. Isso faz muita diferença, assim. Ainda tomo antidepressivo e tal, mas assim, antes da pandemia, eu tomei um tempo de ayahuasca e consegui parar o antidepressivo. Aí veio a pandemia e eu falei, não sei se a gente pode falar sobre essas coisas. Lógico, sim. Isso é fundamental, porque tá todo mundo vivendo isso. Estamos ansiosos e deprimidos. Como é que a gente sai dessa merda? E essa é uma medicina muito sagrada, Sim. assim, tem que fazer com muita parcimônia, muito cuidado e é delicado, assim, no sentido, não tô falando só dos efeitos e tal, tô falando mesmo de respeito mesmo, esse conhecimento ancestral desses povos e tal, fazer com pessoas sérias, pessoas que respeitam quem tá lá produzindo, né, essa substância, essa medicina. E usar com parcimônia, como medicina, não é recreação, não é droga, não é. Enfim. É uma dissolução do ego, né? Nossa. Dissolução do ego, para mim, tem sido essa busca. Eu acho que tem várias oportunidades da gente dissolver o ego, né? Ter filho é uma. Sim. Inclusive, se você pegar essa oportunidade para si. E psicodélicos pode ser outra, né? Sim. Eles podem te ajudar muito a aliviar essas dores. Porque eu acho que o ego ele é uma prisão, né? As pessoas sofrem. Eu vejo as pessoas egocêntricas, loucas, mesmo chefes de cozinha, buscando muitos prêmios internacionais, os 50 Best, o não sei o quê, pagando gente para vir para cá. E não sei, né? Os jornalistas do mundo inteiro. É uma prisão louca. Eu prefiro contribuir ao combate à fome. Combate a uma alimentação, quer dizer, em favor de uma alimentação mais saudável, para mim são coisas que fazem mais sentido do que quero ser o melhor chefe, o melhor prato, o melhor menu e não sei o que. Isso para mim passou. Óbvio que eu passei por essa fase de falar, não, será que esse é o caminho? Esse caminho para mim é de tortura. Total, você tem toda a razão. A gente vive é um lugar muito maluco com essa sociedade que a gente construiu, porque que é baseada no ego, né? Tipo, é egocêntrica pra caramba, a construção, é o culto da personalidade, né? Aí Living Colour, Rock in Rio, the cult of personality. Imagética. Imagética. Né? Demais. Eu confesso que eu acho tudo um pouco... E por isso que eu tenho tanta dificuldade com o Instagram e com os stories e com não sei o quê. Eu acho tudo um pouco ridículo, assim. Oi. Aí a camiseta da banda de rock dos anos, não sei o quê. Não tô dizendo que, assim, tá tudo certo, as pessoas têm que ser livres e fazerem o que elas quiserem. Mas pode ser ridículo, né? Faça o que você quiser, mas eventualmente eu posso achar isso. Eu não consigo fazer. Até eventualmente eu posso achar bonito, inclusive. Poxa, olha que linda a camiseta. Não é isso, não é um julgamento. Quer dizer, é um julgamento, porque eu não consigo fazer isso, assim, tipo, falar, agora eu preciso postar, aqui eu tô aqui, não sei o quê. Eu tenho dificuldade mesmo com esse formato. É dificuldade, talvez não seja... Talvez seja até inveja. As pessoas fazerem com tanta tranquilidade esse tipo de exposição, né? Às vezes você tá conversando com alguém e a pessoa fala, agora eu tô aqui, não sei o quê. Cara, nossa, isso é horrível, né? Você fala, pelo amor de Deus. Eu acho... Enfim. Então, essa divisão para você é importante, assim, a privacidade, o espaço público. Eu ainda mantenho alguma, assim, claro, eu tenho um nível de exposição, obviamente, mas eu não exponho muito, né? Acho que não interessa tanto, assim. Eu falo, acho que as coisas que eu acho que interessam. Então, se for para falar de parto, e se for contribuir para uma mulher que vai parir, ou se for para falar de cannabis, e for contribuir para uma pessoa diminuir, mitigar um sofrimento com insônia, eu vou falar. Essa é outra questão que podia... Aí, agronegócio, cannabis, pô, não descobriu ainda, mano. Sai na BDO, pô. Não, e há estudos que... Vai lá ver a indústria americana, como é que tá, mano. Pô. Há estudos que comprovam também que cannabis regenera solo. Uau! É tipo, uma você planta planta muito junto maravilhosa. Com outros. E assim, eu
E eu acho assim, cada um com a sua medicina, assim, sabe? Eu acho que não é para qualquer um. Acho que pode induzir a outras drogas, de fato. A gente tem que ter responsabilidade. Claro. É isso, um adolescente fumando o dia inteiro é ruim. É ruim, Sim, mas ele vai você, perder... Você tendo ali seu óleozinho devidamente Sim. feito dentro das prescrições, dentro né, da questão médica, científica, direitinho, você sabe qual é a dose que você está tomando, com acompanhamento, faz esses milagres que a gente está dizendo, né? Sim. Incrível. E não precisa transformar em remédio, né? Alô, indústria farmacêutica. Os caras Não já querem, precisa. não pode plantar, mas eu vou fazer o remédio e você Mas vai assim, comprar é isso por... que... é isso, a agricultura familiar precisa poder produzir Claro. uma maconha boa, assim, sabe? Sim, não, Tem que cara, poder- eu entrei com uma ação, assim, a gente está pedindo junto com o ITHC, que é um instituto que eu faço parte, que eu ajudo também, Ai, que é o legal. pessoal que produz cannabis para produção de óleo, para mais de 200 pessoas que estão passando por tratamentos de câncer, né, que tem com muitos problemas. Assim, eu tenho uma dor crônica por conta de um acidente de bicicleta que eu sofri e, assim, eu já tinha conseguido já eliminado da Anvisa para importação de canabidiol e agora a gente entrou com uma ação para que eu tenha o direito de plantar. Ai, que maravilha. Juntamos Gente, eu lá vou o corpo atrás de disso aí. advogado e tudo, não sei o quê. Eu posso te ajudar também, se quiser. Eu Posso te quero apresentar super, as pessoas. quero muito. Inclusive vocês, a gente pode conversar também. Porque é importante que a gente tenha... Claro. E é um direito, né? Não, e a gente tem que desmistificar. Assim como a gente está falando das religiões afro-brasileiras, é uma demonização, né? Que, assim, que não corresponde à realidade. Não, é racista. É isso, é racista. E no caso a planta consumida pelos negros aqui Sim. no Brasil para se livrar do sofrimento. O racismo, ele tá na base de tudo. Tá. Inclusive de questões ambientais. E o agronegócio também, né? Porque o Hans Anslinger, que era o chefe lá do departamento dos Estados Unidos, que era de uma família produtora de algodão, não gostava que o cânhamo começasse a crescer, que estava tirando o mercado do algodão. Exatamente. Vamos demonizar essa porra, vamos evitar que esse negócio... É uma loucura. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. E é uma substância que, na verdade, deixa tudo mais harmônico, mais calmo, mais, né? Você não vê ninguém, assim, muito... violento, que acabou de fumar um... Não existe isso. Drauzio Varela já falou, o Gabeira já falou também. Pô, cara, nunca vi Não tem ninguém mais. para morrer com uma overdose de maconha, só se for uma overdose de cair na cabeça. Um tijolo de 40 quilos, é pessoa morte. Não existe isso. Enfim, alô, ciência! Vamos voltar ao mundo! Bom... Alô, Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, né? Inclusive eleições chegando aí, esse episódio acho que vai ao ar antes das eleições. Pô, fica legal, pelo Esse amor de assunto Deus. não tá na pauta, mas ele Não é tá. fundamental. Quer dizer, ele tá lá, tá em trâmite, tá rolando, né? As coisas estão acontecendo. Mas eu tô falando durante as eleições, ninguém fala sobre isso por medo. Não fala, é uma Assim loucura. como não fala que não acredita em Deus, ou que é a favor do aborto, porque senão não ganha, né? Não... Sim. A gente construiu uma sociedade difícil mesmo. Não sei, a gente não sabe como a gente vai sair, mas a gente está conversando sobre isso. Estamos tentando. E enquanto a gente está conversando, a gente também vai comendo, conhecendo umas frutas novas, tudo. Aquele corte das frutas, aqui, por favor, corte das frutas. Quais são as frutas brasileiras maravilhosas? Ela consegue falar tudo, mano. Quer dizer, tudo, sei lá, deve ser 1%, algumas. Grumichama, cambuí, cambuci, bacuri, cupuaçu, açaí, jaracatiá, cereja do Rio Grande, cabeludinha, cagaita, araticum, baru, sapucaia. Nossa, tem tantas. Uau! Outro corte. Banana não era das Américas. Conta essa história. Não é das Américas, ela foi trazida também. A manga. Manga também? Manga também. Não é inacreditável? Inacreditável. E a banana, eu lembro da Carmen Miranda lá, que ficou Sim, com a banana, que era um coisa... símbolo. Também banana não era das Américas. Não é. Tá. Mas não tá zoando o nosso solo. Não, tudo. não tá. Não tem esse problema, tá? Outro corte. Filé Osvaldo Aranha. Vamos contar essa história. Meu pai adorava comer esse troço, que são os ovos estrelados, né? Em cima do... Não? Nada disso. São alhos. Esse é o filé a cavalo. Esse é o filé a cavalo. Esse é o a cavalo. Vamos lá. Estamos falando de um vegetariano, afinal, né? Então tá tudo certo. Osvaldo Aranha. Ele, na verdade, o tradicional atualmente é o filé, não importa muito o corte, mas normalmente usam filé mignon, com muito alho frito, arroz, farofa e batata portuguesa, que é aquela batata chip meio... assim. E meio molinha, ela não é chip crocante totalmente, eu gosto bastante. Só que esse não era o prato exatamente. Ah, não. Segundo o meu avô, meu bisavô não gostava de alho.
Porque o tal do Oswaldo Aranha é o bisavô dela. É o bisavô dela. Ele entrava, como todos os políticos e diplomatas e tal dessa época, né, pessoas de poder, entrava no restaurante e pedia o que queria, assim. Então ele pedia, gaúcho, né? Pedia pro cozinheiro saltear, puxar o arroz no sangue que sobrava da carne grelhada ali naquela frigideira. Aquela frigideira que já devia estar toda encrostada. E pedia para misturar a batata portuguesa e a farofa. E servir com filé. Não tinha alho na parada. O alho é uma coisa que chegou depois. Entrou pro rolê em alguns restaurantes. E aí, quer dizer, o Cosmopolita sempre puxou para si a autoria do prato, mas dizem que foi no Minhota, que já fechou. Cosmopolita é um restaurante. No Rio. Tá. Que servia seu bisavô. Exato. Tá. E hoje vários desses mais tradicionais, né? E o Lamas, o Nova Capela, todos têm do Rio, né? Tô falando de restaurantes tradicionais do Rio. Todos têm o filé Oswaldo Aranha desse jeito, com muito alho frito. Mas, para quê, né? Ele não gostava. Ele não gostava. E parte da família fica horrorizada de que ele seja conhecido por causa de um filé, porque ele tem feitos muito mais importantes. Sim, foi um dos caras que ajudou na formação do Estado de Israel, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Sim. né? É por conta do bisavô dele que o Brasil sempre abre as sessões na ONU. Exatamente. Justamente por causa do papel de liderança que ele teve, da importância que ele teve na articulação disso, Da né? formação, exatamente. No pós-guerra, quer dizer, é um diplomata com feitos incríveis, de qualquer ponto de vista que você possa imaginar, mas ele é reconhecido. E há indício como também filé. de que ele, que eu acho que também é um feito importante, mas isso não está em nenhum livro de história, mas já, enfim, fala-se na família e tal, que ele foi fundamental também para a regularização dos terreiros no Brasil. Jura? Foi Que no governo de incrível. Getúlio Vargas, e aí a gente volta para esse retrocesso atual, quer dizer, é regularizado, mas é perseguido, né? Não é criminalizado a perseguição, né? Sim, tem uma proteção ali legal, mas que não é efetiva, né? Como, eu lembro parece que a gente vai aqui não vai acabar a conversa, mas tipo, a minha mãe era um bandista, né? Então minha mãe recebia santos e tipo, eu e minha irmã a gente acompanhava isso. Ela recebia em casa também. Então ela recebia Pombagira, recebia Preto Velho. Então, a Umbanda vamos dizer, um spin-off do Candomblé, né? Sim, tipo, sim. A Umbanda é a solução para a sobrevivência da religião matriz africana, que é misturar o Candomblé com catolicismo, com cristianismo. E era muito louco. E, tipo, e dentro da família era uma coisa que não era tão bem visto. Então tinha a ala que assim, e tinha a ala portuguesa, que era minha avó, mãe da minha mãe, que era tipo muito Nossa Senhora do Outeiro da Glória e tal, não sei o quê. Então de dia eram os católicos, então minha avó pintava santo, e de noite era era pombagira, cidra, era muito louco. E era uma coisa escondida. Porque não, macumbeira, porque isso, porque aquilo, era mal visto, né? E ainda é uma loucura. E eu ainda ouço com muito preconceito de muitas pessoas. Total. Isso é macumba, não sei o quê, É sempre pejorativo, né? magia negra. Você fala, gente, sério? Muito Por doido. favor. E aí você liga a televisão, eu fico chocado com a quantidade de... Então, levante! Eu tava com uma dor aqui, passou! Quando o seu pastor falou, né, o versículo 35. Eu falo, caralho, isso? mano, pode isso, né? Você pode botar esse troço desse na televisão, enganando as pessoas de uma forma tão... Tão Pode. grotesca. É né? grotesco. Pô, É grotesco. Pô, Bel Coelho. Pena que a gente não tem uns aperitivos aqui pra você. Eu devia ter trazido, né? Eu que devia ter trazido. Poxa, muito obrigada. Que maravilha. Olha, muito obrigado. Para quem está perdido ainda, chegou no mundo agora, não está acompanhando suas redes sociais, como é que faz para te acompanhar no Instagram? Instagram, por enquanto, que é Bel Coelho. Bel Coelho principalmente, assim. Tá, que é a ferramenta, Sim. neste momento é Bel Coelho. Sim. Depois, logo mais, ela vai lançar o canal de receitas no YouTube e tal, Sim, não sei o quê. Mas se você quer saber como não comer uma comida envenenada, como comer comida mais saudável, pode acompanhar. Olha, tem vários vídeos no site da Bel Coelho que a gente viu Tem o lá, site, a gente tem o pesquisou, tem o site www.belcoelho.com.br, entra lá que você vai ver todo o trabalho maravilhoso que ela fez de descobrir, de trazer, não é? Às vezes não é nem descobrir, de redescobrir, né? De trazer à luz novamente todos esses ingredientes, essas coisas maravilhosas que o Brasil tem e que infelizmente ainda estão escondidos ou pouco valorizados. Foi um papo maravilhoso, Bel. Demais. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Eu fiquei até meio, estou assim, super pilhado, elétrico.
Não tomei café, só tomei café, nem consegui comer um pão de queijo que o Leandro trouxe por aqui, mas... Chega, Cazé, acabou o programa, acabou. Você pode nos acompanhar no @meu nome é Correria, no Instagram, no Twitter e no nosso www.meunomeecorreria.com.br ou então no nosso canal YouTube. Assista, espalhe, coma uma paracutaia, como é que é? Jaracatiá? Jaracatiá, peça uma jaracatiá e vai comendo, vai se divertindo. Muito obrigado, Bel. Muito foi obrigada. Fantástico, parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço, foi Faz demais. toda a diferença. Estamos com você, pode contar Obrigada, com a gente. tamo junto sempre. Nosso nome é Correria. Até a próxima, valeu.